Olá, meus amores, minhas noivinhas amadas. Sim, o conteúdo de hoje é pra vocês, noivinhas. Mas é claro que se você não é noiva e quer acompanhar o vídeo de hoje também, fiquem à vontade, que eu amo ter vocês aqui comigo, independente de qual seja o assunto. E eu vou gravar esse vídeo com barulho ou sem barulho mesmo de avenida, porque quem mora próximo de avenida é assim mesmo, paciência. Mas a intenção aqui é ajudar vocês e compartilhar com vocês, né, como foi a organização do meu mini casamento em 2 meses, igual eu expliquei pra vocês em um vídeo anterior. E se você quiser também ver o vídeo do meu casamento, vou deixar no card aqui em cima. Então, se você quer acompanhar os primórdios de uma organização de um casamento, seja qual for o estilo do seu casamento, se for uma comemoração maior, um casamento mais intimista, tanto faz. O que eu vou explicar hoje é o primórdio ali de uma organização mesmo, é o principal que você deve observar, independente de onde for o seu casamento, do estado que for e qual é o estilo do casamento. É lógico, gente, tem estados que chovem mais que os outros ou faz mais calor, mas tipo, a essência da organização é basicamente a mesma coisa. São os pontos, os fatores que vocês devem observar antes de escolher a data de um casamento ou o local que você vai casar. Já vou compartilhar com vocês que eu estou extremamente feliz. O canal já tá aí com os seus 615 inscritos. E quando eu comecei o canal, eu nem esperava isso. Eu comecei para ajudar as pessoas mesmo a ensinar o artesanato para quem tava querendo ter uma fonte de renda em casa nessa época, né, de pandemia que a gente viveu. E aí depois eu comecei a abordar mais assuntos, receitas, estilo de vida, viagem. E o canal está crescendo, né? E igual hoje eu já estou trazendo aqui o diário de noiva, porque eu quero abranger, eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha vida, também quero ajudar vocês na organização de um casamento e, igual eu comentei, o meu público eu quero que seja para todos. Todos que possam vir aqui possam ter uma alegria, uma felicidade e tirar um aprendizado comigo, independente de qual seja o assunto. E aí, gente, eu vou contar pra vocês o que eu sei sobre a organização de casamento. Pra quem não sabe, eu já tive 2 blogs. O primeiro foi o Noiva do Ano. Eu fiquei com ele mais ou menos 1 ano e meio, mas na época eu estudava, fazia faculdade e ainda trabalhava, não estava tendo tempo de manter uma postagem assim, né, rotineira, uma postagem no dia a dia bacana pra vocês. E aí na época eu parei de fazer o blog, pra vocês não, né, pros meus leitores lá da época. E aí eu parei com ele e depois eu voltei já abordando mais assuntos, não só o casamento. Eu fiz um blog com casamentos e festas infantis e também estilo de vida. Mas também teve a parte final da minha faculdade, aí eu parei também. Aconteceu várias coisas que me fez desistir de continuar mexendo ali com o blog. E aí, do nada, quando eu decidi a voltar para esse mundo, a focar só no artesanato, que já tinha terminado a escola, que já não estava mais trabalhando, aí eu resolvi criar o canal no YouTube. Minha irmã me deu uma ideia e eu fiz. E eu não esperava que fosse crescer assim rápido, e graças a Deus está crescendo. Eu fiz em janeiro, comecei a postar mais agora, na verdade desde junho que eu comecei a ter uma frequência maior. Até parei um pouco, mas agora eu voltei de novo. E graças a Deus queria agradecer muito vocês que estão aqui comigo assistindo e acompanhando. Espero que eu possa ajudar. Mas voltando, porque eu sempre saio de um assunto, entro no outro e misturo tudo. Enfim, os 2 blogs, sempre gostei muito do assunto de casamento e trabalhei também já com organização de eventos. E a maior parte desses eventos era casamento. Então eu presenciei certas situações que foram ótimas, foram maravilhosas, as escolhas das noivas foram bacanas e outras que foi assim bem frustrante ver um casamento sendo destruído por chuva ou talvez um casamento ao ar livre que tinha tudo para ter um céu maravilhoso e tava muito nublado, ameaçando ali de chover, não choveu, mas ameaçando. E aí essa experiência que eu tenho, que eu quero compartilhar com vocês. Entendeu? Porque sei que existem milhares de reportagens, vídeos, manchetes, resenhas em blogs, sites diversos de casamento que vocês já podem ter visto e acompanhado, mas cada um tem um jeito de falar, de explicar, tem sua experiência e eu vou compartilhar com vocês sobre a organização de um casamento ali inicialmente, né? Mas antes de entrar nesse assunto, eu tenho que dizer que o meu casamento
foi organizado somente com 2 meses e talvez a minha experiência não pode ser tão comparada com a sua, porque eu organizei assim do nada, então eu nem tive tempo de avaliar, tipo, qual ia ser a melhor data. Apesar de eu não ter tido essa oportunidade de avaliar qual ia ser a melhor data pra mim, eu quero que vocês tenham. Então eu vou explicar pra vocês, baseado no que eu sei, pra não acontecer nenhum erro quando vocês for escolher, vocês já terem ali um conhecimento. Se você não é noiva, compartilhe com alguém que é noiva. Entendeu? A intenção do vídeo é esse, ajudar as pessoas. Pode compartilhar com uma amiga sua, sua prima, uma pessoa que vai casar de seu serviço. E se você não está inscrito no canal, já vai se inscrevendo. Por aqui eu sempre vou me preocupar em trazer novos conteúdos para vocês. Curte, gente, deixa o seu like e ativa as notificações para receber toda vez que eu postar um vídeo novo. Agora chega de enrolar, né? Quando eu decidi fazer o diário de noiva, depois que eu casei, eu queria compartilhar com vocês cada detalhezinho do meu casamento, que foi muito maravilhoso e importante pra mim, e eu queria compartilhar com vocês. E eu ia começar aqui já falando como eu escolhi o lugar de casar. Só que antes de eu começar a falar como eu escolhi o lugar de casar, eu pensei assim, não tem como eu já entrar nesse assunto de como escolher o lugar de casar sem falar sobre os dias, os meses do ano. Isso é extremamente importante na hora que você vai decidir a data do seu casamento e deve ser pensado, deve ser avaliado com muito cuidado e atenção, porque é isso que vai refletir em tudo, no estilo da sua festa, se o clima vai estar bom ou não, onde que deve ser ou não deve ser. Então eu quis fazer esse vídeo primeiro falando sobre os meses do ano, antes de eu mostrar pra vocês como eu escolhi o local do meu casamento, porque, entendeu? E compartilhar com vocês onde eu casei. Então vamos lá. Tem alguns fatores que devem ser avaliados na hora de escolher o local do casamento. Antes de eu começar a falar com vocês sobre os meses aqui, eu vou falar 3 tópicos que vão abordar todos os meses que a gente tem que pode ser feito um casamento. Por exemplo, chances de casamento com orçamento mais em conta: janeiro, fevereiro, julho e agosto. Com menos chuva e clima ideal: abril, maio, junho e julho. Mais variedades de flores: março, maio, outubro e novembro. Decidir se casar não é uma tarefa tão fácil assim, todo mundo pensa que é, né? São vários fatores que influenciam na escolha do dia e o local para realizar um casamento. Por exemplo, um deles é o clima. Se tá chovendo ou não, se é época de chuva ou não, se é de dia ou de noite. Orçamentos mais em conta também influenciam na escolha da data de um casamento. Se a data é importante para você ou para o noivo, entendeu? Ou se é importante para ambos. Muita gente que escolhe casar no dia do casamento dos pais da noiva, por exemplo, é mais importante para a noiva no caso. O aniversário do noivo é importante para os dois. Então isso tudo vai influenciar. Se a época é uma época de flores lindas ou não, tem muita gente que dá muito valor a uma decoração e valoriza esse fator também. Tudo tem que ser bem avaliado, igual eu disse pra vocês. Também, gente, a disponibilidade de fornecedores, de profissionais importantes que você gostaria de ter no dia do seu evento. Começar aqui falando de janeiro. Se você já quer começar o ano trocando as alianças, é bom você saber que janeiro é o mês menos procurado de todos. E isso tem um ponto negativo e tem um ponto positivo também, claro. Vamos começar falando dos pontos positivos. O ponto positivo de casar em janeiro é que, por ser um mês menos procurado, isso facilita na hora de encontrar fornecedores e também vai facilitar na hora do orçamento. Ele vai ser um mês que vai ficar mais barato, diga-se de passagem, para casar. Por não ter tanta procura, isso influencia na disponibilidade e também no valor que os fornecedores cobram. E assim, dessa forma, já tem ali mais disponibilidade de datas. E outro ponto positivo também é que, por ser um mês de férias, para quem tem parente longe, fica mais fácil da família participar, né? Fica mais fácil de viajar por ser um mês que as pessoas tiram férias. Bom, ponto negativo de casar em janeiro é que tem uma alta incidência de chuva e ao mesmo tempo faz um calorzão. O ideal para quem quer casar em janeiro é que a cerimônia seja realizada em local coberto e seja noturno. Mas, gente, essa questão de clima é bem complicado. Nós estamos vivendo um momento que, nos anos atuais, né, que a previsão do tempo nem sempre bate. O tempo não é nosso, né, gente? O tempo é de Deus. E às vezes era época para ser época de calor, tá chovendo, era época para ser época de frio, tá quente. Então tá uma coisa assim, né, meio oscilando. Mas geralmente o janeiro é um mês assim que chove e faz muito calor.
Então eu vou falar assim, baseado no que a gente no que a gente costuma seguir, né? Época de janeiro é época já de férias, mais verão, época de junho pra lá já é mais frio e depois já chega aquela época chuvosa. Então eu vou falar assim, baseado nessas informações que eu já tenho, todo mundo já conhece, mas é um risco que todo mundo corre. Pode ser que você decida se casar numa época que nem era pra estar chovendo e chova, né? Ninguém é Deus, só Deus mesmo aí pra poder realizar um milagre no dia do seu casamento, porque olha, o meu, por exemplo, foi um milagre. Eu casei em outubro, no início de outubro, na primeira semana, e eu casei ao ar livre. E foi assim, um pôr do sol maravilhoso. Fez calor, né? A gente sentiu um pouco de calor, lógico. Mas ali a partir da tarde já começou a dar um clima mais ameno e foi maravilhoso. Foi um pôr do sol lindo, encantador. Graças a Deus a gente foi muito abençoado. Só que depois disso, as 3 semanas seguintes de outubro, choveu e ficou nublado. Então eu acho assim que Deus abençoou muito, que foi o dia mais lindo de outubro para casar. Outro ponto negativo de janeiro é que, do mesmo jeito que tem um ponto positivo das pessoas estarem de férias, muitas pessoas vão usar essas férias para poder viajar. Então, quando você decidir casar, o ideal é que você avise todo mundo com antecedência para ninguém marcar uma viagem na época do seu casamento. Fevereiro sempre foi conhecido como o mês do carnaval, mas agora está oscilando entre fevereiro e março. Mas fevereiro é um mês muito utilizado por muitas noivas que aproveitam o feriado de carnaval para casar. Aí também tem que ter uma atenção para quando marcar o casamento, né? Não marcar e algumas pessoas já terem planejado uma viagem para o carnaval. Mas é um mês que atrai muitas noivas por ser um mês de uma flor que se chama Angélica, uma flor muito linda. A flor ela tem um aroma que atrai muitas noivas. Fevereiro é um mês que tem as flores mais tropicais, então você consegue fazer um casamento mais colorido, mais cheio de vida, se é a sua intenção fazer um estilo assim. Fevereiro ainda ser um mês que tem chuva frequente, tem que se ter muita atenção, porque não vai dar pra fazer um casamento assim totalmente ao ar livre. Tem que ter esse cuidado, né? Por o carnaval também tá acontecendo um pouquinho aí em março, então tem que tomar cuidado também se você optar em casar em março, escolher o feriado de carnaval, ter essa atenção de se comunicar com todos os seus convidados. Mas março é um mês para quem quer gastar um pouquinho mais e investir em orquídeas. Se você é uma noiva que sonha com uma decoração linda e mais cara de orquídea, março é um mês para você. Em março, o calor começa a diminuir, então os casamentos são menos desconfortáveis. Logo avisando, tem essa questão de fazer menos calor e tudo mais, mas março fecha o verão com muita chuva, né? A gente já tem essa experiência aí, tem que ficar ligado nisso. Gente, agora chegou o melhor mês para se casar, que é o mês de abril. Em minha opinião, claro. Abril é tão perfeito que é para aquelas que sonham em casar ao ar livre, por vários fatores positivos. Primeiro, o calor já foi embora e a chuva também. Já estão ali mais amenas. E o frio, gente, ainda não chegou. Então o mês de abril é um mês perfeito, né? Acho que se eu tivesse organizado melhor o meu casamento, eu teria escolhido esse mês pra casar. Mas graças a Deus, outubro pra mim, dia 3 de outubro, foi o meu dia perfeito. Maio já é o mês conhecido como o mês das noivas. É mais pro final do maio que já começa a dar aquele friozinho, né? E apesar de ser conhecido como mês das noivas, maio está no 6º lugar do ranking de escolhas das noivas, né? E isso dá muita abertura para mais disponibilidade de datas. Então você não terá tanta dificuldade em reservar, né, o mês de maio para estar fazendo o seu casamento. Então tem aí um ponto positivo. Gente, o mês de junho é o mês para as noivas que são fãs de tulipa. Quem não ama uma tulipa? Não é maravilhoso? É uma flor tão delicada, tem uma beleza assim tão singular. E quem é fã de tulipa faz a festa nesse mês de junho. Com o friozinho chegando, gente, é um mês favorito dos noivos, dos homens, que ficam muito mais à vontade de terra. Agora do julho, gente, além das tulipas, hortênsias e copos de leite são as flores do mês. O frio já vai estar um pouco mais forte, por isso que as bebidas e as comidas também devem ser um pouco mais fortes e saborosas. Uma dica para vocês que escolherem julho como o mês perfeito para o seu casamento é incluir no coquetel de boas-vindas o caldo, gente. Quem não ama um caldo? Nossa, pra mim caldo é tudo. Em época de frio, então, não é a melhor coisa que tem. No mês de agosto, a gente tem muita disponibilidade de vagas. Tem muita gente que é supersticiosa, eu não sou, eu sou zero supersticiosa, mas muita gente não escolhe o mês de agosto por conta de superstição. Então aí a gente tem uma agenda mais aberta para os fornecedores, a gente é mais abertas para lugares que você deseja fazer o seu casamento. Então, mês
pouco procurado, mas que oferece muito mais oportunidade. No mês de agosto, o copo de leite está mais lindo do que nunca e a íris permanecerá por pouco tempo. Então, se você ama essas flores, mês de agosto é o mês ideal para você casar. Em outro vídeo sobre decoração, eu vou falar sobre por que tem que ter tanta atenção em relação assim às flores, gente. Tem que ter muita atenção. Muita pessoa não observa isso, não compara a época certa de casar em relação às flores e acaba ali fazendo uma decoração que fica bonito e tudo mais, mas talvez não é com a flor que queria, ou talvez não é época boa de colocar aquela flor ali exposta, a flor murcha, morre por qualquer coisa, né? Então, tipo assim, é muito importante você ter essa atenção na hora que você for escolher a sua data em relação também às flores, não em relação somente ao clima. Agora, gente, vou falar com vocês do mês de setembro, que é o meu mês que começa a primavera. Para mim é o mês mais lindo do ano. Em setembro começa a primavera e isso faz que as flores ficam belíssimas. A temperatura no mês de setembro é uma das mais agradáveis. Se você deseja casar em setembro, é bom você correr atrás porque esse mês se tornou o queridinho das noivas, o que tornou difícil encontrar datas disponíveis. Esse mês ele é bacana tanto para cerimônias ao ar livre quanto para cerimônias em ambientes fechados. Eu tô te falando que setembro é o mês mais bonito. E agora, gente, eu vou falar pra vocês de outubro, que foi o nosso mês. Ai, foi maravilhoso. E outubro é o auge da primavera. E é o mês que os lírios estão lindos. Em outubro, o mês está mais quentinho e sem risco de chuva, mas é o que eu comentei com vocês. Eu casei nesse ano, né, de 2020, e era pra ser assim, um clima desse jeito. É o que a gente estava acostumada a ver sempre. Mas somente no primeiro fim de semana, que no sábado, né, fez o sol, que ficou realmente nesse clima mais quentinho, e os outros 3 fins de semana de outubro todos choveram. Ou fez aquele clima bem assim nublado, fechadão. E agora novembro, que é o penúltimo mês do ano. Para as noivas que sonham com aquelas cerimônias que tem um ar mais provençal, o mês de novembro é para essas noivas, porque é o mês das lavandas, né, gente? Dá pra fazer aquela decoração mesmo com aquele ar provençal. Mas também é o mês que retorna aquela preocupação com calor e chuva para as noivas que desejam casar ao ar livre. Dezembro, pra mim, é o mês mais mágico do ano, é o mês do clima de festa total, mas também é um mês muito procurado, não só para casamento, mas para eventos corporativos. É aí que o preço sobe um pouquinho, né, gente? Porque os salões de festa, os espaços para as festas estão sendo bem procurados, então quem paga primeiro, paga mais rápido, que reserva mais rápido, consegue a vaga onde deseja. Outro fator também que influencia dezembro ser um mês de receber o 13º, que ajuda a pagar a festinha, então também é um mês muito procurado. Na decoração, as rosas para o mês de dezembro são as melhores opções, já que as rosas ficam mais lindas nessa época do ano. E como eu comentei com vocês, por ser bastante concorrido, é bom vocês terem cuidado e observar essa questão da data, porque geralmente as agendas dos fornecedores se esgotam rapidinho nas 2 primeiras semanas. Isso, gente, por ser um mês de alta temporada, a lua de mel sai bem mais cara. Se o calor do mês de dezembro exige um pouco mais de cuidado em relação à maquiagem. A climatização da festa deve ser um fator importante a ser observado quando você decidir contratar um local. Vocês podem observar que são inúmeros fatores que vão influenciar na hora de você escolher a data certa para você estar realizando o seu casamento. Então, o importante é você sentar, pensar, analisar com o seu noivo qual a melhor data para vocês em relação a clima, em relação a pessoas que moram longe, em relação ao local que você quer casar, o estilo de cerimônia que você quer fazer e em relação também ao orçamento. Porque dependendo da onde que você vai fazer sua festa, você às vezes nem precisa de gastar tanto com decoração por ter uma beleza natural ao ar livre, entendeu? Ou ao mesmo tempo, se for um local fechado muito simples, você vai precisar de gastar muito. Mas isso é assunto para um outro vídeo que eu vou fazer sobre como escolher o local que você vai casar e sobre decoração. O importante hoje é você analisar qual é a melhor data para casar. Por hoje é só, espero que vocês gostem desse vídeo, do nosso diário de noiva. E como falar de casamento é uma coisa que eu gosto bastante, eu espero abordar mais assuntos aqui sobre esse, mesmo depois que eu compartilhar com vocês tudo que eu fiz pro meu casamento. Então, se você quer ouvir sobre um determinado assunto, é só deixar aqui nos comentários também, que eu gosto muito quando vocês dão sugestão de conteúdo de vídeo. E é só deixar aí que eu vou tentar fazer um vídeo para todos vocês, atender todos vocês os seus pedidos, para explicar alguma dúvida que você tem ou dar alguma dica ou sugestão. Então por hoje é só, até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês!